Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus, estamos nesta noite na casa do Senhor. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Louvado seja o Senhor. Fala sobre a ressurreição. Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram, com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Amém. Vamos falar com Deus. Amado Deus, Pai Celestial, nesse momento, Senhor, obrigado. Obrigado pelo final do dia, obrigado pelo dia que o Senhor concedeu a nós. E obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor concede de estarmos juntos na sua casa nesta noite. Amável Jesus, nosso Pai, perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa nossas fraquezas. Ajuda a tua igreja, que cada um de nós possamos caminhar firmes, olhando somente para Jesus, dando cada passo à dianteira, confiante que o Senhor está pronto para nos ajudar. Perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas, aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto. Que seja, Pai, um culto abençoado na presença do Senhor. Ajuda a tua igreja nesta cidade, abençoa nossos irmãos, cada um que vai pairar para estar conosco neste culto,
que eles possam ser abençoados da mesma maneira que nós estamos sendo abençoados nesta noite, Pai. Os louvores, a meditação da Tua palavra, tudo que vai ser ministrado na Tua casa, possa chegar diante de Ti e ser aceito por Ti, ó Pai, Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Sua bênção, ó Senhor, e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Podem-vos assentar. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar para Jesus. 80. Aleluia. Glória a Deus. É escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi num casamento. Transformou água em vinho e deu ao povo para beber. Aleluia. 88. A Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi num casamento, transformou água em vinho, deu ao povo para beber, mostrando sua graça, seu amor e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou o cego entrando em Jericó, salvou lá no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras, multidão acompanhou, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava uma mulher, o seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus entrou o enterro e o povo apavorou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou Maria e também na Galileia. Em Cafarnaum, milagre também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer, só não vai na sua vida é porque Ele está perto.
tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Aleluia, aleluia. 146, ouve a voz do pastor. Graças a Deus. 146. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Aleluia! Glória a Jesus. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde os verdes pastos quietas águas, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom. Se nos montes um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa andar. Ouve a voz do bom pastor. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Amém, amém, Senhor. Glória a Jesus. Vamos mais para frente um pouquinho. 152, vitória te dará. Aleluia. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores tanto. E te defende nos dias maus. Amém? Você crê nisto? Aleluia. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entende e te defende nos dias maus. Espera em Deus,
Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos cantar mais um hino, somente mais um hino. Depois nós vamos para as ofertas e logo após as ofertas as irmãs louvarão ao Senhor. Vamos cantar a paz do céu. Maravilhoso e lindo para mim, se nunca me esquecerei. A Cristo eu vi. Amém? Como nós vimos Cristo através da sua palavra. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. 163. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecerei de a glória que a Cristo eu vi. Eu coração lhe entreguei, ó, o amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a coisa em mim raiou.
Jesus já me deu, que não desvanecerá. A gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz ao meu Senhor aceitei. Riqueza e bênçãos celestes nas mãos do Senhor alcancei. A paz do céu encheu meu coração. Aleluia! Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amém, amém. Jesus, aleluia. Irmãos, nós vamos para as ofertas e logo após as minha história.
portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos parando aqui os senhores. Nós não vamos muito nesta noite. Creio que o que for falado aqui, que nós possamos ouvir com atenção, absorver o alimento para a nossa alma. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe nossos ouvintes. Sejam bem-vindos nesta noite no nome do Senhor. Mais uma a graça de Deus, nós estamos aqui. Se o Senhor permitir, nós estaremos juntos, reunidos aqui na casa do Senhor das 19h30. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler a Bíblia, o Salmo 119. Apenas um versículo. Salmo 119. O versículo é o 59. Salmo 119, versículo 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. Amém. Pai celestial, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, momento que o Senhor permite a nós estarmos na tua casa. Nos ajuda, Pai, a darmos mais um passo confiante. Esta leitura que nós lemos vivifica a porção, Senhor, em cada coração, que os nossos ouvintes possam estar atentos
para o que nós vamos ouvir nesta noite. Eterno e maravilhoso Deus, no teu santo e precioso nome pedimos a sua bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Assentai-vos. Nós demos uma pincelada na quarta-feira, sobre esta passagem bíblica, aonde o salmista diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. O profeta de Deus, precursor da segunda vinda de Cristo, ele pregou a mensagem: quando meu caminho, ele fez uso desta escritura, e ele falou aqui, aonde nós também demos uma olhada no último culto, Davi, ele estava enfrentando muitos problemas, muitas lutas. E o irmão Branham, ele disse que quando ele escreveu esse salmo, conta-se que foi num período que Saul estava ameaçando matar Davi. Nós sabemos que a própria Bíblia diz que estava aliviando o ventre dentro de uma caverna, e Davi chegou de mansinho e cortou um pedaço da sua roupa. Veja que perigo. E depois que Davi fez isso, ele se arrependeu. É para o homem ver que tem horas que o homem se sente tão seguro, amigo, presa. E aí, considerando os seus caminhos, e quando ele olha, a sua casa estava cercada pelos homens de Saul, querendo matar. Sua casa estava sendo vigiada. Os homens de Saul estavam à espreita, esperando para ver quando Davi saísse, então o matariam. E o profeta disse no parágrafo finalzinho, ele disse: e eu posso imaginar nesta noite, vendo Davi andando de um lado para o outro, para cima e para baixo, torcendo as suas mãos, o homem se encontra numa situação difícil, que ele se volta para Deus, que sejam essas coisas para fazer com que um homem reconheça que é um pecador, reconheça que cometeu pecado. Para fazer com que um homem reconheça que ele é um pecador ou que está longe da presença e da bênção de Deus. Mas Deus faz isso dessa maneira, e eu posso vê-lo enquanto ele está refletindo, e de repente a bondade de Deus irrompe e ele começa a cantar: quando considerei os meus caminhos, voltei os meus pés
para os teus testemunhos. Voltei os meus pés para o caminho. Aleluia! Quando Israel se viu em problemas, por ter abandonado a Deus, por ter ídolos, coisas que não devia fazer, então eles se voltaram para Deus e clamaram. Ainda bem que quando se volta, clama e Deus ouve, porque Deus é um Deus misericordioso e a misericórdia dura para sempre. Aleluia! Sacrificaram ovelhas e animais e clamaram dia e noite por misericórdia. Então, o estranho é que, como aconteceu com Israel, assim acontece com a igreja hoje. Deus vem em seu socorro e então, depois que tudo passa, eles esquecem de tudo. Eles se esquecem de tudo. Se Deus foi tão misericordioso a ponto de perdoar os pecados de um homem e lhe dar vida eterna, deveria ser tão reverente diante de Deus todos os dias da sua vida. E nós vemos tantos maus exemplos de pessoas com a beira da morte, pessoas estava com um pé na cova e outro na casca da banana, já caindo para dentro da cova. Deus, que é misericordioso, vem e sua mão cura, mas o homem não conhece o que Deus faz. Daqui a pouco vira as costas para a palavra, está andando na rua, está andando na praia, se minuta, mas mesmo assim ele diz: ó, como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Só Deus para suportar o homem. Só Deus. Se Deus foi tão misericordioso a ponto de perdoar o pecado de um homem e lhe dar a vida eterna, ele deveria ser tão reverente diante de Deus todos os dias da vida, de modo que nunca desvie os pés dos testemunhos de Deus. Deveria sempre caminhar retamente diante de Deus, mas é assim mesmo. Eles agem dessa forma. Cabe a todos nós, enquanto não estamos em problemas, enquanto não estamos em dificuldade espiritual, buscar a Deus. Amém? Aleluia! Não é bom esperar até que entremos numa situação difícil para poder buscar a Deus. Quantas oportunidades maravilhosíssimas Deus nos concede para a gente vir, para a gente vir aos pés dele sem depender de mãos humanas, de pés humanos para trás. O profeta disse: não é bom esperar até que entremos numa situação difícil para então buscar a Deus. É melhor encontrá-lo agora. Está escrito que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Aleluia! Lembro de uma história, e minha esposa lá atrás se lembra dela mais do que eu, suponho. Em nossa lua de mel tive que fazer um pouco de trabalho dobrado. Enquanto estávamos em nossa lua de mel, como só tínhamos um pouco de dinheiro,
Então eu a levei a Nova York para ver as cataratas do Niagara. E enquanto estávamos lá, fui caçar. Olha a lua de branco. Numa manhã, deixei-a em um pequeno abrigo. Eu me considerava um índio hábil demais para me perder na floresta. Eu me disse a ela que voltaria em uma certa hora, e ela era uma jovem da cidade, e nunca em sua vida havia estado nas montanhas. E eu disse: asse algumas batatas no fogo e nós teremos batatas assadas com sal e pimenta, e coloque-as em um pequeno pedaço de manteiga. Eu disse: vamos fazer um verdadeiro jubileu. Olha a comida no casamento do profeta. Estarei de volta às 2 horas. Coloquei minha mão na cabeça de Billy, que naquela época era apenas um garotinho de 5 anos, e saí pela floresta. Vagando pela gigantesca floresta, eu estava seguindo a trilha de um urso. E algo do outro lado do cume. Atravessei outro cume, depois outro, e desci até o fundo, que é chamado de Os Gigantes. Fica nas montanhas. Entrei em um veado enorme e disse: esse é o melhor do mundo. Agora vou voltar para casa. E quando percebi, as nuvens de tempestade estavam baixas. Eu disse: vou descer nesta direção. Pois bem, qualquer um que já esteve na floresta sabe que é hora quando as nuvens de tempestade se aproximam, porque você não sabe para onde está indo. Olha, isso é triste quando você se perde no mato. Uma certa vez a gente trabalhava vigilando a fazenda, e eu e um colega fomos tirar imbu no horário da folga. E andamos, e depois a gente não acertou com o caminho de volta. Mas é engraçado que às vezes tem uma pessoa que se perde e dá uma para você. Para você saber por onde você passou, você se abaixa e olha a direção, e lá tinha um eucalipto por onde a gente foi, e ele achou no chão e olhou para cima. Nós estávamos bem pertinho do caminho por onde a gente foi, mas nós já tínhamos andado tanto que estava cansado. Veja como as coisas é difícil quando uma pessoa está perdida. O profeta disse: mas a medida que eu subia, pensando que estava indo bem, encontrei-me andando muito longe, tentando achar um lugar para sair, e voltar para o local onde tinha abatido o veado. Fiz isso vezes. Agora os índios chamam isso de caminhada da morte. Você está andando em círculo. Você acha que está indo, não, está voltando para o mesmo lugar. E a tempestade estava ocorrendo. Deve estar caindo. O que posso fazer agora? Um garotinho nesta floresta, nunca esperam toda a sua vida. Eles vão morrer esta noite. Eu teria encontrado uma caverna e entrado e esperado a tempestade passar por 1 ou 2 dias e saído e encontrado minha posição e continuado.
Mas eles não sabiam como cuidar de si mesmos. E eu disse: espere um pouco. E quando você faz isso, está, e assim você nunca encontrará a saída. Na maioria das vezes você mergulha na morte. Você mergulha na morte. Eu sabia que estava andando em um círculo. Mas que círculo era esse? O vento estava soprando em meu rosto quando fui atirar no veado, e no caminho de volta o vento estava soprando no meu rosto novamente. Desse modo eu não conseguia distinguir as direções gerais, porque o vento estava girando com força nas copas das árvores. Para todo lado o vento estava batendo. Bem, eu estou indo na linha reta novamente. Vou seguir, não vou me virar. Vou seguir em frente e sei que estou certo. Sou muito hábil nas montanhas para chegar e perder na floresta. E comecei como que me recusar a aceitar que eu estava perdido. Intelectualmente, não posso me perder, porque sou um caçador muito bom. Comecei a seguir em frente e a perceber que estava perdido. Que hora difícil! É assim que às vezes ficamos quando que nos unimos a uma... Não, é assim que às vezes ficamos quando pensamos que nos unimos a uma igreja e estamos bem. Mas algo que nos diz que estamos perdidos. Espere até a morte, espere até que a morte o atinja, e então você verá o que pensa. É melhor ter certeza agora. E quando comecei com sinceridade em meu coração, pude ouvir uma voz falando comigo, dizendo: o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. E pensei: agora eu estou ficando fora de mim. Agora eu estou ficando fora de mim. Então me dei conta de que estava completamente perdido. Ajoelhei-me sobre o meu boné, coloquei o rifle ao lado da árvore e disse: Senhor Deus, estou perdido e preciso de ti. Olha, foi o que Davi disse. Quando ele viu a sua casa cercada de soldados de Saul, ele considerou os seus caminhos, voltou os seus passos para os estatutos do Senhor e pensou: o que eu fiz para eu estar nesse problema? O que foi que eu fiz? Vamos mais um pouquinho, seremos breves nesta noite. E quando me levantei, disse: agora vou direto novamente. E quando dei 2 passos, uma mão se apoiou em meu ombro e me virei para ver o que era. Bem, há tempo de nuvens e ver a torre em cima da montanha, eu estava indo direto para o campo. O Senhor me fez voltar para a torre. Eu peguei a direção exatamente no sentido daquela torre. Chorei e gritei louvores a Deus, porque eu sabia que Ele havia
voltado os meus pés para o caminho certo novamente. Há um grande momento para mim, mas não foi nem a metade do que foi um dia, quando ele voltou o rosto para o Calvário, quando eu estava perdido. Jamais poderei esquecer aquele momento. Aleluia! Que possamos vir enquanto estamos em nosso juízo perfeito. Nem que você enlouqueça, porque as pessoas dizem: ele enlouqueceu agora. Os cristãos são considerados loucos, mas eu sou mesmo louco por Jesus. Aleluia! Há algum tempo um rapaz de couro entrou correndo na reunião quando a chamada. Eita! Ele veio fora, ele se aproximou e disse: quero me tornar um cristão. Bem, com certeza sempre ficamos felizes em ver isso. E declarou: a razão para me tornar um cristão é que eu tenho sido um andarilho. Quantos andarilhos nesta noite? Os andarilhos com a Bíblia debaixo do braço nessa noite, procurando uma igreja para se salvar. E sabe qual é a igreja que pode salvar um homem, salvar uma mulher? Nenhum. Aquele que pode salvar um homem e uma mulher é Jesus Cristo. Ele morreu no caminho, seus braços abertos e chamando: vinde, vós que estáis cansados e oprimidos, e ele alivia. Eu estava vagando por aí uma vez, e lá na Floresta do Norte, e concluiu o rapaz: eu fiquei sem dinheiro. Eu fui contratado por um acampamento madeireiro, onde havia uma mulher idosa de cor que cozinhava, e eu ia ajudá-la a lavar os pratos, para conseguir o suficiente para o meu sustento. E relatou: dormíamos em um pequeno quarto dos fundos, com um grande pedaço de lona para separar a parte minha da dela. Prosseguiu: certamente, com a cabeça em coberta, eu despertei por voz. Falava perto da minha janela e tirei a cabeça de debaixo da coberta. Vamos voltar para a cabana o mais rápido, porque podemos ser varridos completamente da eternidade nos próximos instantes. E o rapaz, como ficou ouvindo essa voz? Podemos ser varridos completamente para a eternidade nos próximos instantes, pois aquele tornado em nossa direção. Aí o profeta disse: então não pude deixar de admirar para a janela. Disse: então não pude deixar de admirar quando pulei para a janela aquela longa nuvem em forma de um funil e uma constante. E quando os relâmpagos iluminavam as árvores arrancadas e aquela grande e longa cauda de serpente vindo bem em direção à nossa cabana. E ele contou: ouvi a lona batendo, e a senhora e disse: filho, vem para o meu lado, tenho uma lanterna acesa aqui. E relatou: fui até lá, e ela: você é um cristão?
Vê como ele disse: não, senhora, porque eu vou morrer? Respondi: não, sou um cristão. Ela perguntou: você já orou alguma vez? Respondi: olha, um rapaz nunca orou. Bem, é melhor você orar. É melhor você orar, pois esses tornados jogam tudo no chão. Ainda bem que para aliviar ela só joga no chão. Se ela tivesse dito: leva para o fundo do mar, aí ele contou: reverendo, eu me abaixei ao lado daquela mulher idosa, naquela pequena caixa onde ficava a lanterna. Eu estava muito assustado e não conseguia orar. Como consegue numa tempestade dessa? A gente ouvir os testemunhos do pastor Anildo ali no Amazonas, só Deus. E ele vai, prega ali, o programa de rádio. E ele disse que avisa: olha, dia tal, nós vamos estar na cidade tal, vai apresentar, estava apresentando um programa de rádio, e quando saiu da emissora, meio mundo de gente lá fora para pedir por Jesus Cristo. E hoje, o Brasil, farto de religião, quando ouve falar do batismo verdadeiro, eles dizem: é falso. Eles dizem: não, sim. Veja só o que faz o evangelho verdadeiro. Que homem que enfrentou coisas naquele lugar, zonas, mas Deus tem livrado da morte. Agora tem um lugar que diz muito perigoso, é perigosíssimo, que lá foi uma vez, mas está evitando ir. Mas o povo está com sede. O povo está pedindo que ele vá. E o rapaz disse: estou assustado, Senhor. Mas eu estava muito assustado e não conseguia orar. Agora a única coisa que eu podia fazer era sentar e observar aquela velha santa, aquela senhora, aquela velha santa, calma, sem nenhum pouquinho de preocupação com nada do mundo, porque ela estava orava e Deus ouvia. Aleluia! Sabia que quando ela dobra seu joelho, as suas perninhas tenha misericórdia, não me deixa morrer, me livra dessa tempestade. Estendia a sua mão e a tempestade cessava. E ele ficou só observando aquela senhora, calma, tranquila. E o vento jorrando em sua violência lá fora. Aí ele começando a orar e a lona batendo na janela e ele se assustava. Mas a senhora, tranquila, serena, intercedendo diante do Senhor. Agora a única coisa que eu podia fazer era sentar e observar aquela velha santa, calma, sem nem um pouquinho de preocupação com nada no mundo,
falando continuamente com alguém que ela conhecia, e eu disse: Senhor, estou muito cansado e não consigo orar, mas se tu me deixares viver, eu orarei depois, mas agora eu estou fraco, eu estou preocupado. Aí o profeta disse no parágrafo 26, vejam, vezes são necessárias para nos fazer compreender, para voltarmos nossas esperanças para a Ele. Jó, que considerou os seus caminhos e que não os caminhos de seus filhos, pelo único meio que Deus criou para o homem, mediante o holocausto. Isso muitos de vocês têm certeza, viram a história de Jó, e ele disse: meus filhos têm saído para fazer festas, porventura pecaram, farei uma oferta por eles. Ele queria estar seguro de que estavam em ordem e certo. Olha, nós vamos para a festa, mas fique tranquilo, pai, tranquilo, mãe, eu não vou beber, eu não vou dançar. E se você não vai fazer nada disso, vai fazer o que lá? Mas mesmo assim, Jó intercedia por eles. O profeta disse que Jó falou que ia estar seguro de que estavam em ordem certa. Sabe, eu penso que se as mães e os pais hoje à noite, nesta nossa bela terra, passassem mais tempo orando pelos seus filhos, levando os seus filhos a Deus por meio da oração, em vez de saírem para essas festas bebendo, se comportando mal, teríamos menos delinquência juvenil, teríamos menos preocupações com os filhos. Mas nós vemos que as mães não se preocupam em buscar a Deus, elas vão se preocupar com os filhos? De jeito nenhum. E Jó veio por meio do sangue, do derramamento de sangue, e o profeta disse: esse é o único fundamento no qual Deus sempre teve companheirismo com o homem, é sob a base do sangue derramado. Aleluia! Não há outro meio de Deus ter companheirismo com as pessoas, mas somente através do sangue derramado. Amém? Não há outro meio de ter companheirismo com as pessoas, somente através do sangue derramado. No Antigo Testamento, Israel tinha que vir a um único lugar de adoração. Esse era sob o sangue derramado. E Deus tratou com Israel assim e conosco. Conosco seria diferente dizer: não precisa, eu estou facilitando as coisas para que as pessoas se salvem. Não, ouvinte, é através do sangue derramado também, na era que nós estamos vivendo. Aleluia! Alguns de nós seguem outros caminhos nesta era neurótica em que estamos vivendo. Muitas pessoas recorrem ao psiquiatra, cristão psiquiatra, e o psiquiatra tem que ir a outro psiquiatra. Mas vamos ver a Deus, Ele é o nosso curador. Se o nosso coração não nos condena, então essa certeza, Deus responde à oração. Você crê nisso? Aleluia! E Jó pode dizer com um coração verdadeiro:
Eu sei que o meu Redentor considerou os seus caminhos e se voltou para ele. E Davi, depois de ter cometido um grande erro, tomado a mulher de Urias, o heteu, a bela Seba, e ia ser o pai do filho dela, e depois de ter feito com que o marido fosse morto na batalha, mas quando o profeta Natã veio e lhe revelou os seus pecados, quando Natã fez isso, Davi baixou a cabeça. Davi baixou a cabeça porque Davi peitava todo mundo. Quando ele colocava os olhos em uma mulher, o desejo era de possuir. E ele fazia isso, ele procurava saber quem era o marido, dar lá para o marido morrer. Aí chega o profeta Natã e conversa com Davi. Conversa com Davi, Davi estava se sentindo muito bem. Quando Natã chega e revelou os seus pecados, então Davi baixou a cabeça, considerou os seus caminhos e se arrependeu em pano de saco e cinza. Essa é a maneira de se voltar. Deus o ouviu. Deus sempre ouvirá um homem e uma mulher que volte o seu pé para o seu testemunho. Davi é digno de morte e pronunciou a sua própria morte. Mas Natã declarou: este homem digno de morte é você, mas certamente não morrerá. Sabia que ele havia agido mal, e desonrado a mulher do seu irmão. O destaque desta mensagem aqui, o irmão Branham pegou forte. Ele disse: eu me pergunto nesta noite, e não diria isto, mas talvez haja Davis nesta noite que seja tão culpado quanto Davi foi. Quando você apaga a luz à noite e vê o rosto do seu irmão, o homem cuja esposa querida você desonrou, você tomou, você maltratou, desonrou o lar daquele homem, cintilando no lado da parede, ou alguma mulher vê que ela destruiu ao fugir com o marido dela, deveria levá-lo ao arrependimento, saco e confissão. O que a igreja precisa nesta noite é de uma confissão, é de se corrigir para voltar aos testemunhos do Senhor Deus, é voltar aos princípios bíblicos. Quantas pessoas que participaram da ceia, quantas pés dos irmãos, os pés das irmãs, e o diabo afastou Deus, o diabo levou a lugares escuros, o diabo levou a se prostituir. Reconheça o seu fracasso. Reconheça que ainda há misericórdia, um Deus que cura as feridas, um Deus que tem uma e faz se tornar uma verdadeira
verdadeira dama, uma verdadeira mulher, um verdadeiro cavaleiro. Oh, que Deus maravilhoso! Oh, cheio de misericórdia! Davi parou quando Natã chegou a... Aí ele considerou, meu Deus, tantas coisas que eu tenho feito, agradado ao Senhor, tantas coisas que eu tenho praticado. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tem pessoas que fazem pecado, que cometem pecados com a sua mente consciente do que está fazendo. Mas tem pessoas que tropeçam naquilo, tropeçam no pecado, não premeditou, não armou a cilada. Mas tem uns que tentam, não dá certo, tentam, não dá certo. Deus está livrando, Deus está livrando, Deus está desviando o foco para que ele volte os seus passos, como Davi fez. Mas muitos dizem, quando eu vim ver, eu já tinha feito. Natã parou diante de e aconselhou Davi, advertiu Davi. E aí Davi diz: considerei os meus caminhos. Considerou os caminhos por onde ele já tinha andado, tanta coisa tinha feito. Considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. Isso deve levá-lo ao arrependimento em pano de saco e confissão. O que precisa nesta noite é de uma confissão, é de si corrigir para voltar ao testemunho do Senhor Deus, a misericórdia, a perdão, a graça. Parece que isso deveria perseguir as pessoas, pois sabemos que estamos caminhando para a hora após hora em direção à morte. Por que continuarmos com egoísmo, ganância, impiedade em nossos olhos nas coisas do mundo? Por que continuar pecando? Continuar com a nossa mente, o nosso olhar atolado nas coisas do mundo? Deus tem coisas para nós. É tempo de voltarmos para os testemunhos de Deus. Quando considerei o meu caminho, voltei os meus testemunhos, pois o profeta Jacó, que agiu mal e mentiu para o seu pai cego por causa de uma impunidade. E um dia seu coração começou a ansiar por voltar à terra natal, e ele deve pensar tudo durante todo aquele tempo que isso estava encoberto. Jacó ficou pensando, e agora? Eu volto lá ou não? E se descobrirem alguma coisa que eu fiz? Quando ele começou a se aproximar de casa, viu que Esaú estava vindo para encontrá-lo. Então, e orou a noite toda do outro lado do rio. Quando ele refletiu sobre o seu irmão,
Isso o levou a orar a noite toda. Deus sabe isso que a igreja precisa. Lembro que quando a igreja costumava colocar uma reunião de oração toda noite, quando o sermão era proferido, não havia uma igreja. Todos choravam, clamavam diante de Deus, e Deus mudava o quadro, Deus mudava a direção. A igreja era animada, a igreja era avivada, você tinha prazer de se reunir. Tem lugares no em que eles se tornaram um povo mudo. O sistema parece que estão pegando coisas de denominações e aplicando na igreja. O povo não dá um amém. Na igreja, antigamente, em torno da mensagem, um povo avivado, igreja primitiva, quanto mais enfrentava problemas, mais eram pisados, eles a Deus, eles glorificavam ao Senhor. Oh Deus, ajuda nós, desperta-nos, ó Senhor. O profeta disse: todos choravam e clamavam diante de Deus, e hoje parece que a coisa está tão relaxada que as pessoas simplesmente continuam vivendo da maneira que querem e ainda dizem cristã. Quem ouviu o pastor Febrônio hoje? Ele foi visitar um certo pastor e ele disse: você está de parabéns. As irmãs se vestem tão bem. O pastor vá ao centro da cidade e encontre. Vá ao centro da cidade e encontre alguma irmã aqui do tabernáculo na rua. Elas ficam irreconhecidas. Conselho maravilhoso que o profeta deixou para a igreja, tanto conselho maravilhoso que a Bíblia deixa para a igreja, no traje para as mulheres se comportar, no traje para o homem se comportar, mas eles querem viver igual ao mundo. É a roupa de sair, é a roupa de usar, é a roupa de ir para a igreja. 3 tipos de roupa diferentes. Enquanto a cristã nascida de novo, o traje dela é um só. Amém? Que isso pode servir de exemplo, porque a crente, ela é reconhecida que é uma cristã através das vestes. É 2 coisas que chamam a atenção que você é uma cristã: é a roupa e o cabelo. As denominações, cabelo, acabou esse negócio. A maioria é tudo aparadinho. Se essas irmãs soubessem que Deus vai pedir conta desses cabelos que elas cortaram pontinho, dizendo que era para ficar bonita. Se elas soubessem que é uma desonra e elas estão desonrando Deus, mas aonde é que isso é ensinado? Muitos dizem: tem Bíblia? Aonde está? Isso serviria de alguma coisa? Serviria de alguma coisa mostrar que a gente mostra
mostra o batismo, abre a Bíblia, mostra na Bíblia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mostra a Santa Ceia com pão asmo, com o vinho, eles fazem? Não, eles viram costas, que isso é coisa de homem, é em vão. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Que Deus nos abençoe. Que cada um de nós possamos guardar esta palavra de Deus. Deus levantou este homem, este profeta chamado William Marion Branham, para posicionar a igreja na palavra. Não tome o profeta de Deus como exemplo. Eu vou fazer só o que o irmão Branham fazia. O irmão Branham, ele era um homem falho. Ele era um homem como nós. Ele trouxe, vamos pegar como exemplo, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, o profeta de Deus nos mostrou a verdade. Ele semeou a palavra. Por isso que muitos, depois da sua partida, muitos viraram as costas para a verdade. Não se assegurem em homens. O homem, um dia, ele termina a vida dele aqui na terra. Vamos nos assegurar na palavra de Deus. Deus levantou o nosso pastor, veja quantos anos ele nos assiste como pastor, tem dado um exemplo, tem dado um testemunho exemplar para a sua igreja. Tem mostrado a verdade para nós, tem nos ensinado a sã doutrina. Muitos não têm suportado, muitos tiveram comichamas nos ouvidos e hoje estão seguindo doutrina de homens, doutrinas que adulteram a palavra, e toda doutrina que não está de acordo com a Bíblia Sagrada, ela não é de Deus, ela não vem de Deus. É o adversário enganando, é o adversário driblando as pessoas. Oh irmãos, oh ouvintes, quando considerei o meu caminho, aquele rapaz não conseguiu orar naquele momento, porque ele estava vendo a morte diante de seus olhos. Mas aquela senhora frágil de tempo de vida, ali é uma testemunha que estava vendo a mão de Deus. Ela estava vendo ali que era só uma tempestade. Mas que uma tempestade pode levar o homem, uma tempestade dentro da igreja pode levar o homem e a mulher para longe de Deus. Oh, nós já enfrentamos uma tempestade neste lugar, mas ela não nos tirou da posição. Aqui nós estamos de pé, aqui nós estamos firmes na palavra. Mas o diabo levanta pessoas para nos afrontar, para tentar nos seguir doutrinas erradas, doutrinas criadas por homens. Aonde estaríamos nós nesta noite? Estaríamos contra o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus amado, cuida de nós, nos mantenha, Senhor, posição que o Senhor tem nos colocado. Perdoe nossas falhas, perdoa nossas fraquezas, ajuda, Senhor, o teu povo neste lugar, o teu povo que nos ouve, nos manter firme na posição que o Senhor tem colocado. Ó Pai, nós almejamos estarmos juntos
aquele dia em uma unidade, crendo na tua palavra, vivendo a tua palavra. Perdoa, Senhor, as falhas. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos humanos. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Eterno e amado Jesus, ajuda-nos. Que esta palavra pronunciada nesta noite encontre lugar nos nossos corações, amado nossas almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dar-nos uma boa noite, dar-nos uma semana abençoada e vitória para o teu povo, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que terça-feira nós possamos estar com saúde, com força para vir à tua casa, oh amado Salvador, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado a você, meu irmão que veio. Obrigado a você, meu ouvinte, meu amigo. Que Deus vos abençoe. Terça-feira esteja junto conosco mais uma vez. 19h30. Se o Senhor permitir, nós estaremos aqui com fé no Filho de Deus, a fé que vê. Deus vos abençoe. Amém, Senhor. Amém.